Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, eu quero avisar que o Cartas na Mesa, que seria na quarta-feira, vai ser amanhã. Excepcionalmente será amanhã, tá bom? E eu vou tratar amanhã sobre uma questão polêmica. Você é a favor ou você é contra o cristão tomar o vinho? Né? Opiniões divididas. Aproveitando o embalo da Santa Ceia, né, que geralmente está sendo o primeiro domingo de cada mês. Então eu vou abordar essa questão amanhã, dentro do quadro Cartas na Mesa. O papo reto dos seus mínimos detalhes. Tá bom? Não perca que será imperdível. A palavra de Deus diz, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Amém? Bom, essa passagem em que Jesus Cristo estava despedindo da multidão, o contexto que antecede a esse texto que lemos, diz que Jesus Cristo tinha acabado de operar o milagre da multiplicação de pães e peixes. Não vou entrar nesse mérito. Uma outra mensagem, eu vou pregar sobre essa passagem brevemente, e aí eu vou abordar com mais detalhes. Mas, quando Jesus foi despedido da multidão, ele mandou os seus discípulos a ir para o outro lado, porque ele ia ter aqueles momentos a sós com Deus, né? Para orar ao monte, que era uma das características do ministério de Jesus. E os discípulos estavam no mar, esperando Jesus chegar. Só que a distância que os discípulos ficaram de Jesus era muito grande, né? E quando já estava à noite, perto da madrugada, Jesus andou sobre o mar. E os discípulos começaram a ficar com medo, pensando que era um fantasma ou um ser sobrenatural que estava andando sobre as águas. E eles começaram a ficar com medo. E os discípulos diziam uns aos outros: é um fantasma, vamos sair daqui. E aí Jesus Cristo chegou perto deles e disse: Tende bom ânimo, sou eu,
não temais. Amados, o que me chamou atenção nessa passagem é que os discípulos andavam com Jesus todos os dias, toda hora, mas não compreendiam os feitos de Jesus. Aqui na passagem de Marcos, você vai encontrar um versículo que fala que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação. O que Jesus fez? Sabe o que eu entendo sobre isso? É que os discípulos, eles não entendiam as coisas celestiais. Em várias passagens você encontra. E os discípulos não entendiam os ensinamentos de Jesus. Os discípulos, eles viam as coisas pela lógica. Os discípulos, eles viam as coisas superficialmente. Mas eles não viam pela fé. O lema dos discípulos, em suas atitudes, era ver para crer. Tomé tinha esse lema. Ah, não. Se eu não ver os cravos nas mãos de Jesus, eu não vou crer que ele está que ele ressuscitou. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Quero fazer uma pergunta para vocês. De que forma vocês têm contemplado Jesus na sua vida? Você tem contemplado Jesus de uma forma superficial? Natural? Ou você tem visto Jesus Cristo de uma forma sobrenatural? Você tem olhado Jesus Cristo por vista? Ou você tem contemplado Jesus Cristo pela fé? Essa é uma pergunta que eu e você devemos refletir. Porque parece que o povo de Deus está deixando de crer em Jesus. Antigamente a igreja era mais ativa. Antigamente a igreja acreditava mais nos milagres de Jesus. Hoje parece que a igreja está perdendo esta fé sobrenatural que vem de Deus. O que eu quero dizer nesta mensagem, amados? É tempo de a gente parar de ver as coisas com os olhos carnais e começar a olhar as coisas com os olhos espirituais. Amados, o nosso lema não tem que ser ver para crer. O nosso lema tem que ser crer para ver. Primeiro a gente crê e depois a gente contempla o milagre. E parece que o povo de Deus não tem entendido isso. E os milagres têm deixado de ter acontecido entre o povo de Deus nos dias atuais, porque o povo tem deixado de acreditar em Deus. Tem deixado de acreditar em Jesus. Não, amados. Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo continua o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Aí você pode estar perguntando, se Jesus Cristo não mudou, se Jesus Cristo continua o mesmo,
Quem é que tem mudado? E eu respondo para vocês. Quem tem mudado somos nós. Muitas vezes agimos como discípulos. Falamos que cremos em Deus, mas no momento que Deus opera o seu feito na vida da pessoa, a pessoa não acredita. Prefere acreditar no homem. Prefere acreditar no pastor. Acha que quem está operando os milagres nos dias atuais é o pastor. Só que a pessoa esquece que o pastor é apenas um instrumento, um vaso usado nas mãos de Deus. Amados, está na hora de a gente reverter esse quadro. Eu vou colocar o nome dessa passagem como ver para crer. Porque os discípulos não creram em Jesus. Eles só criam em Jesus quando eles viam pelos olhos carnais que era Jesus que estava realizando. Só que Jesus não queria que os discípulos somente crescem pelos olhos carnais. Jesus queria que os discípulos crescem com os olhos espirituais, com os olhos da fé. E isso tem acontecido entre o povo de Deus, sim. Então, amados, está na hora de a gente colocar a nossa fé em ação. Cada milagre que é realizado na casa do Senhor, cada cura que é efetuado durante os cultos, nós temos que crer pela fé, que é Jesus que está operando, não é o homem, não é o ser humano, não é a nossa carne, e sim é Jesus. O Jeová Rafá, que cura toda espécie de enfermidades, tanto física como da alma. Então, amados, guarda essa palavra no teu espírito. E não seja como os discípulos. Não seja como a maioria dos crentes de hoje, que só passa a crer depois que elas vêem com os olhos carnais. Não, irmãos. Nós temos que crer primeiro. Acreditar que é Jesus. Para depois a gente contemplar e agradecer cada milagre que Jesus opera entre o povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E guarda essa palavra do teu espírito, que é alimento sólido para a tua alma. E coloque a sua fé em ação, em nome de Jesus.